Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um bom dia a todos vocês, bom dia para todos nós, com Jesus e com Maria. Nós estamos já saindo do tempo do Natal, tempos natalinos, já passamos pela Epifania. Este domingo nós vivemos o batismo de Jesus, a liturgia nos explicou com muita clareza, e exatamente dentro de um tempo litúrgico, onde após o batismo, após os 40 dias de reclusão no deserto, a tentação do demônio por várias vezes, Jesus volta cheio da força do Espírito para iniciar sua missão. E logo no início, ele já começa, embora já conhecido, o carpinteiro, filho de José, o filho de Maria, mas foi quando ele deixa a carpintaria, ele deixa a madeira, ele deixa o trabalho, ele deixa os próprios pais, porque ele veio para isso. Ele veio para revelar o Pai, ele veio para trazer um aperfeiçoamento aos mandamentos, ele veio para saculejar aqueles que foram com o tempo modificando os preceitos de Deus, porque de 10 mandamentos eles transformaram em mais de 600 leis com o passar dos tempos, como se eles tivessem autoridade para isso. E Jesus ele veio então exatamente para mostrar a face de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, e para tirar de muitos corações um conceito extremamente errado a respeito de Javé, de um Deus castigador, punitivo, de um Deus que desbaratava inimigos por aí afora. Já foi dito antes. Ele veio revelar um rosto extremamente misericordioso. Ele veio mostrar um coração extremamente terno, cheio de ternura, cheio de amor, um ninho quente de amor por nós, onde todos nós ali está aquecidos, porque sendo criatura deles, esse carinho que ele tem por cada um de nós é eterno e é permanente e é contínuo. Jesus veio com toda obediência para seguir absolutamente todos os desígnios do Pai, desejos do Pai e todas as instruções que ele lhe dera antes dele vir e se encarnar, fazendo deste movimento pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria um dos atos mais misericordiosos, mais importantes de sua vida para nós. A encarnação, onde ele se faz homem como nós, por todos os caminhos que nós passamos, ele passou, com exceção do pecado. Embora 100% homem, 100% Deus, dentro da sua humanidade, quando ele chegou e completou os 30 anos, como nos diz a Escritura, em Lucas, ele mergulha no Jordão. Ele vai assim como tantos estavam indo para ser batizado. E João profetizava. Foi o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Segundo Testamento, do Novo Testamento.
E João, ele dizia que ele veio batizar em água, mas viria depois dele aquele que batizaria no Espírito Santo, que ele não era digno nem de desatar as sandálias. Ele falava do Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, e muitos dos seus discípulos foram atrás de Jesus. Ele tirou de si e fez com que todos tirassem os olhos dele para olhar para Jesus. Com toda humildade, ele reconhecia diante de todo o povo que naquele tempo idolatrava João. Tinham bons conceitos a respeito dele pela sua religiosidade, mas ele fez tudo para que os olhos de todas as pessoas que iam atrás dele, ele mostrava, é aquele, ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele simplesmente, ele não quer, ele, diante da chegada de Jesus, do mergulho de Jesus até a cintura no Jordão para ser batizado, dentro de uma fila, ele recusa, ele tenta recusar, ele debate. Eu sei que o Senhor que deveria me batizar e você vem me pedir. Jesus diz, convém cumprirmos a lei. E Jesus exatamente assumiu esse batismo para ser solidário a todos nós humanos. Ser solidário com a humanidade, assim como ele veio enquanto na terra, ele mostrava o seu lado divino, mas humano. Ele resplandeceu, mas foi às escondidas diante de Pedro, Tiago e João. Ele fazia grandes milagres para mostrar o poder da fé de muitos que levava Jesus a promover um milagre ou outro. E também porque ele dizia, quando dizia, se o Senhor quer, o Senhor pode me curar. Ele dizia, eu quero sim, seja curado. Então Jesus veio e ele permeava seu ministério de pregações, ele pregava e depois ele curava, depois ele libertava, depois ele expulsava demônios, mas ele não parava de perder nenhuma oportunidade para ensinar. Ele não perdia nenhuma oportunidade para ministrar a palavra nos corações confusos do povo daquela época, que vivia sobre o regime e sobre um autoritarismo da lei, onde, por exemplo, na lei sabática, 100 passos apenas no sábado, mas nenhum. Podia morrer animais caídos em buracos atolados, que ninguém movia absolutamente nada para poder salvá-los, porque era lei, era uma lei dura, dura como as pedras da lei. Ele veio exatamente não para fazer correções dentro da palavra, dentro dos mandamentos, mas ele veio para aperfeiçoá-la conforme ele mesmo diz. Aperfeiçoar no sentido de que o amor antes da lei, o amor acima de tudo. Ele vem nos dizer que a mola mestra do mundo é o amor. Ele vem nos dizer que antes uma gotinha do mel do que um tonel de ameaça. Ele vem nos dizer que o oxigênio desta vida é o amor, porque se o Pai tudo criou por amor, onde quer que nós vamos, nós podemos viajar anos-luz no espaço sideral, em qualquer canto e recanto que formos, por mais distante da Terra, em outras galáxias, em outros sistemas solares, podemos ir para qualquer lugar, como me diz no Salmo 138. Nós nunca jamais conseguiremos fugir do amor de Deus. Não conseguiremos jamais fugir do amor de Deus. Vivos ou mortos, pertencemos a Ele. O amor dele nunca extinguirá, ele sempre nos amará na mesma intensidade de sempre. Quando ele pensou, quando ele projetou,
quando ele foi tecendo o enxoval, que foi tudo aquilo que temos diante de nós, tudo que é vital a nós, necessário a nós, e quando ele foi tirando, foi colocando neste Éden, pessoa por pessoa, no devido tempo, através dos devidos pais, ele foi buscando do nada para a existência as pessoas, com todo amor. E nós deveríamos, ao contrário, perceber esse movimento do Criador, do Salvador e do Santificador. Nós deveríamos, assim como percebemos quando alguém salva a nossa vida de alguma forma, a gratidão é tanta que nós choramos, nós presenteamos aquela pessoa, nós damos a elas medalhas. Quantas pessoas ganham casas, ganham grandes prêmios elevados pela mídia, nos canais televisivos, por causa de um ato de amor pequeno que é obrigação nossa fazer. Mas é tão interessante que hoje a maldade predomina e parece que ser esperto, aquele que tem inteligência, capacidade para pegar mais, fazer mais, como por exemplo todo jogo político e como todas as pessoas de um modo geral, as pessoas que cometem erros, delitos, são muitas vezes aplaudidas, enquanto que a caridade, a bondade, a misericórdia negligenciada é lançada de lado. E diante de tudo isso, nós ficamos assim, pensando, porque nós estamos ainda, embora entrando num tempo comum, nós sentimos o grande cheiro do batismo de Jesus ontem. E a gente percebe que há uma necessidade latente de nós também, como seres humanos, olhar para esse batismo que Jesus, por consideração a nós, deixou batizar, mas nós deveríamos, a chamado ao convite de Jesus, a entrar não no Jordão, onde ele ficou mergulhado até a cintura, mas mergulhar no rio de água viva, que é o próprio Jesus. Ele diz para a samaritana: se soubesses quem te pede, dá-me de beber. Certamente seria tu a me pedir, dá-me de beber, porque a água que eu tenho para te dar, ela jorra para a vida eterna. Aquele que beber dessa água do poço terá sede, mas a água que eu te der jamais terá sede. Ele diz no versículo 37 do capítulo 7 de João, que eu até falei: quem tem sede, vinde a mim e beba, porque aquele que crê em mim, do seu interior manarão rios de água viva. Ele nos chama a mergulhar, que significa entrar em fusão, colocar de molho. As mulheres, quando lavavam roupas a tempos idos, elas mergulhavam e punham as roupas encardidas em água com sabão próprio, quarava a roupa, usava anil e outras coisas, outros recursos para limpar bem a roupa. Dava muito trabalho porque não tinha os recursos próprios. Era tudo um trabalho minucioso, demorado. Da mesma forma, Jesus quer que nós mergulhamos, que nós sejamos batizados, assim como ele entrou no Jordão e o Pai, no estrondo como num trovão, disse: este é meu filho muito amado e nele eu ponho todo o meu amor. Da mesma forma, ele fala para aquele que mergulha no coração de Jesus através da igreja, que mesmo batizado pede a Deus a renovação desse batismo.
É porque eu quero agora. Antes eu fui porque quem queria eram meus pais e meus padrinhos, mas agora, já maduro, já com uma pequena caminhada, eu preciso, Jesus, desse batismo que me lava, que me purifica, que tira todas as minhas nódoas, que tira minhas manchas, que tira tudo aquilo que está sujo em mim, me dando, Senhor, a limpidez, a semelhança do seu coração, a restauração da minha alma, a restauração da minha mente, do meu consciente e inconsciente, a restauração de todo o meu ser, dos meus pensamentos. É por isso que nós temos dentro lá do escritório da igreja em que fomos batizados, por mais velhos que estejamos, nós temos um documento, nós temos chamado batistério, que foi escrito dentro do nosso batismo. Nossos dados de quem somos filhos, quem são os padrinhos, que ano que foi, que sexo somos, etc. E com esse batistério que temos lá, que prova que nós fomos batizados, e quando nós vamos casar, nós precisamos de ir neste lugar de origem nossa, pegar o batistério para o casamento, porque se não formos batizados, nós não podemos receber outro sacramento. E só se dá um casamento segundo o batistério, porque eu fui batizado. E esse batistério, ele nos dá, ele tem um privilégio e ele tem uma exigência. Ele nos exige que evangelizemos e ele nos dá, na gratuidade, a salvação. É a partir do batismo que nos tornamos filhos legítimos de Deus, filhos adotivos de Deus, por Jesus, através da igreja. E quando falamos da missão de evangelizar, que é uma obrigação que não que se nos impõe, mas se Deus me amou tanto, se Deus tanto fez e faz por mim, se Ele passou por todo o processo de sofrimento para me amar, para provar para mim o seu amor e me livrar da morte eterna, o que eu não deveria fazer, o que eu não devo fazer para torná-lo conhecido, para levar as pessoas a fazer a experiência desse amor, para que elas possam se sentir amadas, perder todo o complexo, o preconceito contra si mesmo. Conhecendo esse Deus, elas passariam a se amar, fazendo a experiência desse amor, sabendo-se amado verdadeiramente, porque somos únicos, somos ímpares, somos como uma impressão digital, não tem ninguém que tenha igual a nossa, porque somos únicos, somos especiais para Deus. Deus ama cada um particularmente, seu amor é imutável. E diante de tudo isso, é preciso o testemunho. Não é o microfone, não é o celular, não é caixas de som, não é multidões para ser evangelizadas, mas eu preciso dar o meu testemunho de que sou cristão. Eu não sou cristinho nem Cristo, e eu estou no superlativo assim como Jesus me quer. Em minha casa não deveria ter, não precisa ter nenhum sinal, nenhuma imagem, nenhuma estampa, nenhum crucifixo, absolutamente nada do que diz respeito à minha fé. Eu é que devo ser uma imagem viva de um Cristo na minha casa, na rua em que eu moro, na comunidade em que eu moro. É dar o testemunho, assim como Jesus veio dar testemunho do Pai e deu o testemunho do Pai. Delineou, desenhou, foi
Compadeceu, chorou, sofreu as dores do mundo, penetrou profundamente no olhar das prostitutas e viu o estado de suas almas, as carências de suas almas, e justificou todas elas, justificou todos eles. Ele ama o pecador, ele só não ama nossas atitudes pecaminosas. Ele nos justificou na cruz, dizendo para o Pai, eles não sabem o que fazem, por isso não deixa o braço da justiça sobre eles. E diante de tudo isso, a nossa missão enquanto caminhamos na terra, nessa terra que não é de Deus, essa terra o príncipe dela é outro. Mas nós podemos nela viver porque foi criada por Deus, mas o demônio anda solto exatamente tentando, fazendo tudo absolutamente, verdadeiras estripulias para poder arrebatar almas. E ele tem conseguido nos seus intentos muitas almas, porque a própria Nossa Senhora, no ano de 1917, ela mostrou para os 3 pastorinhos o céu, o inferno e o purgatório, e disse para eles: no céu, aliás, no inferno chove como granizo almas, no purgatório menos, bem menos, e no céu raramente, quase nada, porque as pessoas não querem, porque as escolhas que nós fazemos de sermos salvos, de irmos para junto de Deus, eu faço enquanto estou na terra. Enquanto eu estou aqui, que eu estou tendo a grande oportunidade de praticar a caridade, de conjugar o verbo amar, de ser um pedacinho de amor circulando por aí, mas nós perdemos tempo olhando no espelho, nós perdemos tempo olhando para nós mesmos, para as nossas necessidades, reclamando muitas vezes, e esquecemos do outro, esquecemos que na parousia Deus separará o joio do trigo e os cabritos das ovelhas. Ele dirá: benditos, bendito, vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu estive nu, me vestiste, estive com fome, me deste de comer, e por aí afora. Ide para o fogo maldito, cabritos, porque eu estive com fome, não me deste de comer, e por aí afora. Na parousia que virá instantaneamente como um ladrão que chega, ninguém sabe a hora, mas uma hora ele chega. Nós precisamos, com toda urgência, buscar, reparar. As pandemias aí estão, mas a maior pandemia é o afastamento das pessoas de Deus. É as pessoas abandonarem o sagrado, deixar de lado o divino e buscar o humano. Buscar ser feliz nessa terra, achando que um corpo viril de um homem traz felicidade, achando que um corpo escultural cheio de curvas traz felicidade, achando que uma faculdade, que um doutorado, um mestrado traz felicidade, um casamento com muitos filhos traz felicidade, ganhar na loteria traz felicidade. Eu digo para você, nunca. Nunca. Tudo isso com Deus é difícil, sem Ele é impossível. A felicidade está exatamente numa pessoa invisível, mas real. Ela está em Deus. É pela fé que nós nos mantemos de pé. É pela fé que nós verdadeiramente somos felizes. Temos a tranquilidade e a paz no coração. Somos livres como Jesus, abnegados e desapegados de tudo aquilo que o mundo tem nos proposto e nos feito engolir goela abaixo. O consumismo é um sinal de que eu não estou feliz, eu sempre quero mais. O vazio existencial em nossas almas é um buraco negro. É um buraco negro como os buracos negros do espaço. Pode pôr tudo que tiver que jamais encherá.
O homem só encherá de Deus, porque Deus é exatamente do tamanho do buraco negro do coração do homem. Por isso eu te digo, pense nisso, faça sua escolha enquanto é tempo. Deus te aguarda, Ele não te cobra, mas se você der um passo para Ele, Ele debruçará sobre você com o manto da misericórdia e as suas lágrimas de saudade te lavará de todos os seus pecados, e Ele nunca te perguntará por que caminhos você andou, o que você fez, por que você estava longe. Não há questionamento, não há interrogatórios, não há computação de pecados sobre pecados. Dentro de mim sim estará, e eu farei minha escolha. Eu saberei para onde ir, porque minha consciência me impulsionará para o lugar que eu devo e que eu mereço estar. Por isso, só o amor pode nos levar para o céu. Só a caridade pode nos levar a ver Deus, a conhecer Deus. Só o amor é que pode construir. Só o amor que é o oxigênio da vida. Sem o amor, a vida não tem ar, não tem oxigênio. É preciso usar uma bomba de um ar falso, podre, fétido, para nos manter vivos. E muitos estão respirando aquilo que verdadeiramente é poluído, porque não conhece o ar puro. Por isso nós queremos te pedir, Senhor, não é no Rio Jordão que queremos ser batizados, mas dentro do seu coração. Nós queremos mergulhar nas águas vivas que jorram do seu coração, Jesus. O Senhor é a água viva que nós queremos mergulhar, não até a cintura como o Senhor mergulhou, mas por inteiro queremos nos afogar em Ti, Senhor, neste amor, este amor que nunca extrapola, mas este amor que cura, este amor que liberta, este amor que transforma. Por isso te pedimos, Senhor, encoraja-nos a mergulhar no seu coração e aí permanecer, para que estejamos dentro de uma água viva, Senhor, gotejante, plena, hidratante, uma água que sana nossa sede, que mata a nossa sede, que purifica a nossa alma e que acima de tudo é o próprio céu, pois esta água viva sois vós, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Bendito seja teu santo nome por todo este amor dedicado e canalizado a mim e a todos que estão ouvindo, a cada um em particular. Amém.